Encarar com coragem e esperança os eventos finais. Segundo Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ver os eventos finais, o que é se exigido dos cristãos que estiverem vivos pela ocasião da volta de Jesus. A Bíblia deixa duas histórias para compararmos com o que vai acontecer. Nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde foi exigido deles, sob o decreto de morte, que adorassem a estátua que Nabucodonosor fez. Se não adorassem, seriam lançados no fogo, no forno, aquecido 7 vezes. Diante de todas as autoridades, houve esse desafio, esse decreto, essa exigência. E qual foi a reação dos 3 judeus fiéis que estavam em terra estranha, diante do poderoso rei e de todos os líderes mundiais daquela época? Não é menos do que a fidelidade que Deus exigirá no final dos tempos. Muita coragem e não espírito de covardia. Então nós podemos ver que entender também através dos primeiros cristãos, do primeiro século. Logo depois que Jesus foi para o céu, houve grande perseguição, sofrimento e mortes para com os fiéis de Jesus Cristo. Ambos os exemplos têm o mesmo espírito. Em circunstâncias difíceis, Deus espera fidelidade. Deus espera fé nele. São João 14:1 diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Os últimos dias serão desafiadores para os fiéis de Deus, mas devemos encarar todos os acontecimentos que têm que vir e virá com esperança. Não esperança em fatos, mas esperança na palavra de Deus. Deus conhece o futuro e está no comando da história. Isso podemos ver em Daniel 2 e também podemos daí tirar como interpretar as profecias. Alguns interpretam as profecias do Apocalipse como que tudo já aconteceu no passado, não vai acontecer de novo. Outros interpretam as profecias do Apocalipse como que tudo vai acontecer num futuro muito longe. Então não devemos nos preocupar. Mas Daniel 2, a própria palavra de Deus nos dá como devemos interpretar as profecias apocalípticas, que é de maneira historicista, ou seja, a profecia se cumpre no decorrer da história.
Veja que era antes do ano 500, há 500 anos antes de Cristo, o profeta recebeu de Deus predizendo a história dos governos mundiais, começando com Babilônia, era onde Daniel estava vivendo. Depois Deus fala que depois de Babilônia viria a Medo-Pérsia. Depois da Medo-Pérsia viria a Grécia. Depois da Grécia viria Roma. E depois de Roma viria uma divisão de reinos, que seria a Europa moderna que existe até hoje. E Deus disse o seguinte, que na época dos dedos das estátuas, que era o ferro e o barro, não se ligarão. Eles não se tornarão uma nação ali como mundial, como houve nas outras aqui. Não, eles seriam divididos. Mas eles tentaram unir mesmo contra a palavra de Deus, mediante casamentos. Um rei da Europa começou a dar seus filhos para outro rei da Europa. E assim os países começaram a se tornar parentes uns dos outros. Mas, como a profecia disse, não se ligarão novamente num reinado mundial. E aí tudo se desfez na Primeira Guerra Mundial. Ninguém queria ficar, por exemplo, ligado à Alemanha. Então, mesmo os ingleses começaram a se distanciar, não querendo saber da Alemanha. E assim outros países também. Agora, o sonho de Nabucodonosor é interpretado à luz da história. Como foi o sonho de Nabucodonosor e a interpretação desse mesmo sonho que Deus deu a Daniel? O rei sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, e pés, parte de ferro e parte de barro, que não se ligam, que é a Europa. De repente, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e esmiuçou toda a estátua que representava os governos. A pedra que derrubou a estátua cresceu e se tornou grande montanha. Esta é a segunda vinda de Jesus, que destruirá todos os governos e se tornará o governo único, total e real. Portanto, Daniel 2 apresenta uma sequência de império mundial. Isso é chamado de interpretação historicista. Só a Igreja Adventista tem essa interpretação. As outras têm interpretação preterista e interpretação futurista, anulando as profecias e a preparação do povo de Deus e a revelação de Deus a tudo que vai acontecer no Apocalipse nesse final dos tempos. Mas a interpretação historicista está vendo tudo o que está acontecendo, viu que tudo que foi previsto aconteceu, então é a base de que vai acontecer tudo que já está previsto nos governos humanos. Então, são reinos sequentes, históricos. Todos podem ver e notar.
E cada vez eles estão se tornando mais fracos e separados e em guerras, controversos. Jesus vai voltar, que é essa pedra tirada nos pés da estátua, para dissolver todos os governos corruptos e governos que não creem em Deus e se tornarem o rei de toda a terra, como ele era no jardim do Éden. Mesmo que morramos, não vamos desobedecer a Deus. Por mais leal que o rei Nabucodonosor tivesse, quando Daniel interpretou o reino, a profecia, e disse que ele era a cabeça de ouro, ele ficou muito feliz e presenteou Daniel e deu um cargo preciosíssimo para Daniel, mas isso não durou muito. Daniel continuou lá, mas ele se exaltou. Ele resolveu enfrentar a Deus. Então o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro ali na planície de Dura, que nada mais é do que onde era Babel, a Torre de Babel. Mesmo lugar. E convidou todos os importantes do reino, sob o risco de ser jogado na fornalha, exigiu que todos adorassem a estátua no momento em que a banda tocasse ali. Mas os 3 hebreus não adoraram a estátua, ficaram em pé. Porque tinha 2 problemas ali. Primeiro, um enfrentamento a Deus. Deus disse que Nabucodonosor era a cabeça de ouro e que um dia chegaria o fim do seu reinado, dando lugar a um reinado mais fraco, que era os medo-persas, que é significado da prata. Então, de ouro para prata é inferior à prata. O reino de Nabucodonosor era superior ao reino dos medo-persas. Mas Nabucodonosor não aceitou essa decisão de Deus. Ele quis enfrentar e dizer: não é só a cabeça que é de ouro, é a estátua inteira que é de ouro. Por isso ele fez uma estátua inteira de ouro, para dizer: Babilônia sempre vai reinar. E Nabucodonosor, o rei, sempre será rei. Deus não vai interferir nisso. Então, os 3 amigos de Daniel não se curvaram porque não aceitaram esse enfrentamento a Deus e porque no 2º mandamento da lei de Deus diz que não adorarás nada além de Deus. Você vê que Nabucodonosor teve uma característica de Lúcifer se rebelar. Existem diferenças marcantes entre Lúcifer e Nabucodonosor. E muitas coisas são iguais. A grande diferença foi que Nabucodonosor depois se converteu a Deus, mas Lúcifer jamais. Então os hebreus desafiaram o rei. O rei desafiou a Deus e os hebreus desafiaram o rei. Não vamos adorar a estátua. Se Deus a quem servimos não nos socorrer, mesmo assim, esta será sempre a nossa decisão: obedecer o que Deus manda.
Então, diante de todas as autoridades de todo o grande reino de Nabucodonosor, ele se sentiu envergonhado, desafiado por aqueles três. E pediu para acender o forno 3 vezes mais. E deu outra chance para os 3 amigos. Eles não estavam sendo fanáticos? Não poderiam ter simplesmente fingido no meio da multidão? Eu vou dobrar, fingir que eu estou amarrando minha sandália e fazer oração ali, e ele pensa que eu adorei. Não, Deus não quer isso. Ou é ou não é. Eles sabiam que talvez não escapariam vivos, mas mesmo assim disse: se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, saiba, ó rei, que não adoraremos a sua estátua. Então nós precisamos aprender a não dar justificativas fáceis para quebrar a lei de Deus. Satanás só exige adoração. E Deus dá liberdade de escolha. Deus não exige adoração. Ele dá liberdade de escolha. E pedem para ficarem fiéis. Os infiéis, se forem fiéis a Satanás, poderão comprar e vender. E poderão viver. Não a vida eterna, mas poderão continuar vivendo. Então esse é o prêmio para quem obedece a Satanás. Para quem obedece a Deus, Deus mandará 7 pragas para destruir os desobedientes, que é a ira de Deus, e aqueles que obedecem terão a vida eterna. Então, é a obediência contra a desobediência. E há um contraste nos mandamentos de Deus e nos mandamentos humanos. Os infiéis devem adorar a primeira besta sob o decreto de morte de Satanás. E não poderão comprar nem vender. E aí os infiéis vão aceitar isso, para não incorrer na morte. E poderão comprar e vender. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ficarão fiéis ao lado de Deus, mesmo encarando a morte. Mas aqui está algo que vai acontecer no final dos tempos. No dia certo, no dia em que Nabucodonosor, que era o dia de Páscoa, ele iria entregar o povo aos judeus, Deus enviou ali as 7 pragas e os fiéis foram libertos. A idolatria e a depravação dos homens faz com que venha a ira de Deus, o limite da paciência de Deus. E devido a isso, a essa depravação, vem a ira de Deus. Ao adorar a besta e sua imagem, beberão o cálice da ira de Deus sem mistura. Quem não é por mim é contra mim, diz. Nós devemos adorar uma coisa ou outra. Não tem jeito de ficar em cima do muro. Porque para morar no céu, um requisito é fundamental: a verdade e não a mentira. No primeiro século, cristãos perseguidos pelos seus compatriotas
e pelos romanos, sob pena de morte. É o que vai acontecer novamente no final agora dos tempos. Então, os líderes judeus, fariseus, viam como ameaça à fé de Moisés. Mas ele está falando as coisas contra o que Moisés falou. Ele precisa morrer. Ele está pecando. Por outro lado, o paganismo convocou suas forças para acenderem as fogueiras da perseguição, porque isso agradava os judeus. Então, Apocalipse 12 prenuncia os eventos finais. Vamos ver aqui o primeiro século e o último século da vinda de Jesus. O primeiro foi Herodes, para agradar os judeus, mandou prender alguns cristãos para os maltratar. Ele viu que o povo gostou, então mandou matar também Tiago, irmão de João. Lembra? João, Tiago, André, eles eram pescadores. Tiago aí foi morto a fio de espada, irmão de João. João, esse aqui, é aquele do Apocalipse. Então ele viu que gostou, prendeu Pedro também. E, sob pena de morte, para entregar aos judeus na Páscoa, para que o povo matasse. Mas na prisão, Deus manda um anjo que libertou Pedro. E é interessante que na mesma hora, na mesma noite em que ele seria apresentado ao povo para morrer, assim também será no final dos tempos. Quando o povo de Deus, encarcerado, decretado sua morte, serão executados. Então, é nesse momento que Jesus voltará. É interessante que aqui no relato diz que Pedro estava dormindo naquela noite terrível, porque dentro de poucos minutos ele seria decapitado, assim como Tiago foi, mas ele estava dormindo, ele estava em paz, tanto é que ele estava num sono tão profundo que o anjo teve que chacoalhar ele para ele levantar. Isso ensina que às vezes nós oramos e mal ousamos acreditar que Deus nos responderá. Alguns crentes foram livrados no primeiro século, mas outros foram mortos. Assim também será no fim dos tempos. Isso também ocorrerá. Veja que o que Jesus falou a respeito disso a Pedro. Quando você era mais moço, Pedro, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, outros vão te levar para um lugar que você não quer. E diz aí São João 21 que Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha que o mais interessante, depois que ele falou o tipo de morte que Pedro iria passar pelo fato de ser fiel, Jesus acrescentou: siga-me. Seguir a Jesus, mesmo diante de ameaça de morte. A marca da besta e o decreto de morte ainda não aconteceu. Adoração ao Criador, que é o sábado desde o Éden. E a Igreja Romana mudou esse dia do sábado para o domingo. Seria coincidência? Deus abençoou, santificou e descansou no sábado, e agora vem uma igreja e diz que não é mais o sábado, é o domingo?
não é mais o sétimo dia, é o primeiro, alguma coisa está errada. O decreto de morte marca, a marca da besta ainda não aconteceram. O Apocalipse é claro, ou adoramos o Criador ou adoramos a besta. Adorar o Criador nos leva ao sábado, porque o sábado é a festa para o Criador, reconhecendo a criação, e vem desde o Éden. A besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento de Deus, sem base bíblica. O que levou os líderes religiosos a querer matar Jesus? Veja, perguntaram para Jesus, é lícito? Pode-se curar no dia de sábado? Perguntaram. Jesus falou, é lícito fazer o bem nos sábados. E em seguida curou a mão ressequida de um homem. Então os fariseus conspiraram para tirar a vida de Jesus porque transgrediu o sábado. Veja, Jesus sendo perseguido por causa do sábado. O povo de Deus, no fim, sendo perseguido por causa do sábado. Em São João 5, Jesus curou o paralítico no sábado no tanque de Betesda. Por isso os judeus perseguiram Jesus. De novo, temos precedentes na Bíblia de que há uma perseguição de morte para quem guarda o sábado. Veja que a lei humana versus a lei de Deus. Esse será a grande luta final do Armagedon. Lei humana, tradição no tempo do primeiro século era a tradição judaica. Eles entendiam pela sua tradição que deveriam guardar o sábado de um jeito. Jesus veio e mostrou que não era daquele jeito, era de outro jeito. Mas tinha que guardar o sábado. E eles então mataram Jesus por causa do sábado. E no final dos tempos é a questão da mudança do sábado para o domingo. Você vê como que vai ficando cada vez pior. Agora eles tiraram o sábado, colocaram o domingo. E Deus vem novamente dizendo que aquele que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus será salvo. Os anjos em forma humana aparecem aos justos e aos ímpios. Os ímpios devem sua paz aos poucos justos. Deus tem usado os santos anjos para socorrer e livrar o seu povo. Às vezes vêm com roupa de peregrino. Eles vêm para repousar na nossa casa. Eles vêm para aceitar a hospitalidade. Eles vêm para nos guiar, como guiou os viajantes surpreendidos. Eles acenderam o fogo do altar. Eles vieram para remover a pedra do túmulo do Salvador. São tarefas que os anjos fizeram a mando de Deus. Muitas vezes, anjos aparecem em forma humana na Assembleia dos Justos. Eles visitam também a reunião dos ímpios, assim como visitou em Sodoma, para verificar se passaram dos limites e oferecer uma chance de sair dali. Por amor aos poucos que realmente o servem, Deus restringe as calamidades. Então, a tranquilidade das multidões devem sua própria vida aos poucos fiéis. Eles não sabem disso. Eles criticam, riem, zombam dos fiéis. Mas mal eles sabem que eles estão ainda vivos e em condições de respirar, de comer, de viver, por causa dos justos.
Deus preserva, assim como Sodoma. Ele falou, se tiver 10 eu preservo toda Sodoma. Assim também, por causa de poucos justos, o mundo está sendo preservado. Devemos basear nossa fé unicamente na palavra de Deus e não em eventos que podem mudar em um instante. É que vai ter guerra mundial, Jesus. Não. Não baseie sua fé nessas coisas. Uma pandemia, é que não sei o quê. Não baseiem nessas coisas que podem mudar no instante. Mas baseiem na palavra de Deus. Mesmo que tudo indica dificuldade para haver uma guerra por causa do sábado e domingo, a palavra de Deus assim confirma. Hoje, apenas mais um reino só está para ver. Todos os reinos de Daniel 2 já passaram. O último foi a Europa, que está aí até hoje. Agora falta a pedra, a volta de Jesus. Ela derrubará todos os reinos. E nós seremos filhos de Deus vivendo nesse novo reino. E Jesus será o nosso Rei eterno.